Bem, pessoal, esse então é o nosso vídeo conceito do texto base 3 relacionado ao tópico eletrostática, eletrização por indução. Nesse texto base, então, a gente vai estar primeiro retomando o texto base 1, né? A gente tem o conceito de um corpo eletricamente neutro com a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Uma vez que esse corpo neutro recebe elétrons, ele fica eletrizado negativamente, perde elétrons, fica eletrizado positivamente. A gente retoma aquela regrinha, né? Se um átomo ou corpo perder elétrons, fica positivo, se ele ganhar elétrons, fica negativo. Isso é importante estar lembrando porque no processo de indução a gente vai lidar primeiro com um corpo eletrizado negativamente e com um corpo eletricamente neutro, né? Já que no processo de eletrização a gente torna um corpo neutro ou positivo ou negativo. Primeiro, então, a gente tem os dois corpos separados, a gente vai aproximar os dois. Quando a gente aproxima, a gente percebe que o corpo A, por ser um corpo negativo, ele tende a atrair o seu oposto, que seriam então as cargas positivas. Então, aqui no corpo B, nós vemos que as cargas positivas ficam aglomeradas próximo do corpo A, porque o corpo A está negativo, os opostos se atraem, os prótons ficam mais concentrados na parte da na parte esquerda do corpo B. Enquanto isso, os elétrons aqui ficam concentrados na parte direita do corpo B. Por quê? Porque negativo e negativo são iguais e os iguais se repelem. Então, o corpo A negativo estaria repelindo os elétrons do corpo B. Sendo assim, os elétrons se concentrarão na parte direita do corpo B. Mas reparem que tanto o corpo A continua eletrizado, mas o corpo B não está eletrizado ainda. O processo não foi feito de fato. Ele só está polarizado, só separou as coisas. Positivo de um lado, negativo do outro. Mas ele ainda está eletricamente neutro. Antes da gente prosseguir para entender de fato o processo da eletrização por indução, a gente tem que estar ciente do que é o conceito de fio-terra. Então, o conceito físico de fio-terra se refere então a literalmente um fio ligado na terra. E para que esse conceito é utilizado? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo clássico de um para-raio. Então, a gente tem uma descarga elétrica, então que atinge sempre um pico, sempre pontas, e essa descarga elétrica ela é conduzida para a terra de um fio condutor, então, que está ligado a uma superfície metálica, então, que tenha contato com uma grande quantidade de terra. Então, o fio terra ele está ligado na Terra justamente porque é uma propriedade da Terra em si, do planeta, fornecer os elétrons que precisam ou absorver os elétrons que precisam, no objetivo de deixar o corpo eletricamente neutro. Nesse caso, vocês já devem ter escutado falar como é bom tu pisar na grama, tirar os calçados, pisar na grama, equilibra as energias. Essa pessoa está certa, super equilibra as suas energias, porque se tu está carregado eletricamente, se tu está eletrizado negativamente com excesso de elétrons, tu bota o teu pezinho na grama, tu vai ficar neutro, porque esses teus elétrons em excesso vão descer para a grama. Agora, se o teu corpo está eletrizado positivamente, ou seja, você tem uma falta de elétrons, né? Tu pisa na grama, a terra te fornece os elétrons que te faltam. Então, literalmente, pisar na grama equilibra as energias. A gente tem outras aplicações para o fio terra, e uma delas está aí na tomada da tua casa, provavelmente. Né? Nesse padrão novo aqui, tu já vê que essa entrada aqui do meio é o fio terra. Então, é o terramento utilizado então para absorver descargas elétricas. Então, daqui a pouco, sei lá, cai um raio no poste aqui de casa, essa energia vai vir para minha casa. Se eu não tiver o bendito do fio terra e não tiver feito corretamente, não basta ter a tomada, tem que ter todo esse sistema que a gente está vendo aqui na imagem ao lado. Se não tiver isso feito, a carga vai para o meu equipamento e vai danificar ele. Chuveiros, vocês veem lá que tem um fiozinho verde, é o fio terra, é a cor padrão para o fio terra. Isso precisa ter justamente para preservar o equipamento. Vocês não querem ter os equipamentos de vocês queimados, né? Acho que só carregador de celular não tem. Mas seria interessante ter, né? Nada é barato hoje em dia, a gente quer que sempre dure. Voltando então para o processo de eletrização por indução. Agora que a gente entende de fio terra, a gente vai voltar para o processo aqui de indução. Né? A gente vê que o corpo B está polarizado, mas ele continua neutro. Então, o que a gente faz? Nessa situação aqui onde a gente tem
os prótons concentrados no lado esquerdo e os elétrons concentrados no lado direito, a gente vai lá e liga o fio terra no corpo B. A gente liga o fio terra no corpo B, a gente vai ter então o corpo B com o fio terra. O que vai acontecer? Devido às forças de repulsão que existem ali entre os elétrons do corpo A e os elétrons do corpo B, os elétrons descem pelo fio terra. Como a gente está vendo aqui, os elétrons descem pelo fio terra. Por quê? Propriedade da Terra: absorver ou suprir o corpo com elétrons no objetivo de deixar ele eletricamente neutro. É isso que a Terra acredita. Mas esses elétrons estão vindo aqui para baixo de forma forçada. Tem algo forçando eles a descer. As forças repulsivas do corpo A, porque os iguais se repelem. Então o elétron está sendo repelido, ele tem para onde ir, ele está indo para a Terra. E a Terra está absorvendo ele. Agora, quando a gente cortar esse fio terra, ou seja, você tira lá o fio terra do corpo B, o que fica mesmo é o corpo B eletrizado positivamente. Por quê? Cara, os elétrons estavam ali em equilíbrio. Esses elétrons desceram pelo fio terra, logo o corpo B ficou com menos elétrons. Não teve contato entre os dois que nem antes tinha na eletrização por contato. Só teve esse processo de indução, esse jogo entre os campos elétricos deles, entre as forças atrativas e repulsivas dos dois corpos. Então o corpo B passa a ficar eletricamente positivo nesse processo então, de eletrização por indução. E aqui a gente tem o processo feito. Só vendo as contribuições que esse vídeo teve para ti. A gente retomou o tópico, o conceito de corpo positivo e negativo, eletrizado negativamente quando recebe, positivamente quando perde elétrons. A tabelinha, então, perde elétrons fica positivo, ganha elétrons fica negativo. O conceito do fio terra, que é muito utilizado, inclusive, nas nossas casas. E os processos, então, necessários para que a gente faça com sucesso uma eletrização por indução. A gente aproxima um corpo eletrizado, positivo ou negativo, de um corpo neutro. Esse corpo neutro vai ficar polarizado, vai acontecer o processo de indução, onde as cargas vão se concentrar mais de um lado ou mais de um outro, dependendo do corpo que a gente aproximar. Se a gente aproximasse um corpo positivo de um corpo neutro, daria uma reação diferente. Aqui, então, o que a gente tem é o processo que a gente liga o fio terra em um dos corpos. A gente vê então que os elétrons descem forçadamente porque eles estão sendo repelidos pelo corpo A. E depois disso, quando a gente tira o fio terra, o corpo B está eletrizado. Gente, era isso por hoje. Até a próxima.